Oi, gente, agora vamos lá na página 99 e é onde a gente vai começar a entender como é que faz a classificação do sistema, classificação dos sistemas lineares, tá certo? Então, lá na página 99, estou usando o mesmo exercício, o mesmo exemplo do livro para explicar para vocês. Então, primeiro, como que você vai fazer a classificação? Primeiro, você vai ter um sistema, certo? Você pega esse sistema e resolve, né? Aí você vai encontrar a solução. Nesse caso aqui, a solução desse sistema é 3 e 1. Eu não vou resolver ele com vocês, senão o vídeo vai ficar muito comprido. E como eu já fiz vários exemplos, vocês sabem, pega o método que vocês quiserem e façam a solução, encontrem a solução. Então, eu encontrei essa solução. Quando eu encontro a solução, tá? Por exemplo, quando eu faço e tem uma solução que se eu substituo o 3 aqui, o 1 aqui dá 10, o 3 aqui, o 1 aqui dá 1, eu chamo isso aqui do quê? De sistema possível e determinado, tá certo? Possível porque eu consegui fazer a solução, né? E determinado porque deu uma única solução. Calma que depois eu explico os outros, tá? Então, quando acontecer, se resolveu, deu uma solução só, você chama de possível e determinado. Agora, qual a parte mais importante? A parte mais importante é que você precisa saber construir o gráfico. E aí, quando você for construir o gráfico desse sistema, olha só, tanto essa quanto essa equação é uma equação de primeiro grau, e a gente já tinha conversado sobre isso, que a equação de primeiro grau dá uma reta, tá? Então, para fazer isso, a gente pega as duas, né? Uma de cada vez. Então, eu vou lá e escrevo, ó, 3, vou começar por essa, menos y é igual a 10. E a gente faz dela uma função afim. Ah, e o que é função afim? Vamos lá. Então, nós vamos fazer dela uma funçãozinha. Toda função, lembra que começa com f de x, né? E o que é o f de x? É o próprio y, só que aqui ele está negativo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, tá? E aí eu vou passar ele para esse lado, para ele ficar positivo, vou passar o 10 para cá. Então, vai ficar assim, ó, 3x, o 10 que era positivo passa para cá, fica negativo, e o y que está aqui passa para cá, fica positivo. E agora o y está isolado. Agora eu vou escrever ele no formato que a gente está acostumado, que é escrever assim, f de x. Quem é esse f de x? É esse y aqui, ó, tá vendo? F de x, se isso é igual a isso, e isso também é igual a isso. Então, eu só estou escrevendo no formato dele ficar desse lado. Então, y, né, f de x é igual a 3x menos 10. Por que eu fiz essa conta? Porque agora eu vou substituir valores para x, tá certo? Quando a gente fazia a função, a gente também substituía. Da nossa cabeça, a gente inventava valores para x, substituía e encontrava os valores para y. E aí a gente ia lá e punha no gráfico. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora. Só que eu vou usar os mesmos números que foram usados no livro. Assim, você quando olhar lá no livro, você vai entender tudo direitinho. Então, a primeira substituição que foi feita foi chamar aqui, ó, o x, né? Agora eu vou chamar o f de x de y. Foi chamar o x de 2. Então, ele pegou, veio aqui, ó, e substituiu aqui, ó. Então, ficou 3 vezes 2, 6, né? E 6 menos 10, como é que fica 6 menos 10? Dá menos 4. Então, quando o x é 2, o y, né? Eu substituo o x por 2, faço a conta, o y vai dar quanto? Menos 4, é um ponto desse. Eu preciso pelo menos de 2 pontos para poder fazer o gráfico. Então, vai lá. Aí você vai pegar e vai substituir mais um número. Aí você vai falar, qual número? Não sei, qual número você quiser, todos vão dar igual, todos vão dar a mesma reta, tá certo? Então, eu vou escolher o mesmo número que o livro escolheu. Agora, ele substituiu o x por 4. Então, ó, substituiu por 4 e ficou assim, ó. 3 vezes 4, 12. E 12 menos 10 vai dar quanto? Menos 2, tá certo? Menos 2. Não, vai dar 2, né? 3 vezes 4, 12. 12 positivo. Com menos 10 vai dar 2. Então, vai ficar assim, ó. Qual que é a solução que eu tenho aqui, ó? Quando o x é 4, o y é 2, tá certo aí, gente? Agora, eu vou lá e vou pôr esses pontos aqui, ó. Esses 2 pontos que eu encontrei, ó, vê aqui, ó, que eu vou colocar para você.
Eu fiz assim já para poder ficar mais rápido, tá? Então, ó, eu vim aqui e peguei esses dois pontos, ó, um aqui, um ponto que é o 2 e o menos 4. Então, eu vim aqui, ó, peguei x é 2 e y é menos 4, e y é menos 4. Então, ó, 2 com menos 4, o ponto ficou aqui, ó, tá certo? Ponto aqui, 2 de x menos 4, ponto. E depois eu vou pegar agora o 4 com o 2, 4 de x com 2 de y, ó, com 2 de y. Aí tá aqui, tá certo? Então, ó, quais foram os pontos que eu encontrei? Eu encontrei esse ponto aqui, que tá aqui embaixo. O 2 e o menos 4, e eu marquei eles aqui, ó, já fiz os dois pontos aqui. Agora eu vou lá e passo uma reta aqui, ó, tá? Passo uma reta aqui, ó, os dois pontos que eu encontrei, tá? Essa reta aqui representa quem? Representa essa função aqui, ó, certo? E que no livro tá lá, y, que ele não escreveu como f de x, ele escreveu y, então, ó, representa y é igual a 3x menos 10, 3x menos 10. Essa é a reta. Aí, se eu usasse outros pontos, não importa, a reta ia sair no mesmo lugar, porque aqui, ó, tá cheio de ponto, tá vendo? Ó, cheio de ponto aqui, ó, a reta é um monte de pontinhos. Você encontrar a mesma reta. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa aqui, né? Eu vou fazer para essa. Isola o y, substituir dois pontos qualquer. Eu vou pegar os mesmos do livro, né? Substituir dois pontos qualquer para achar essa reta aqui. E aí, ó, eu já fiz para não ficar muito comprido o vídeo. E aí, ela vai encontrar dois pontos para essa reta aqui, ó. O livro encontrou. Quando o x é menos 2, o y é 1. E quando o x é 3, o y é menos 1. E aí, ó, venho aqui e traço aqui, ó, mais uma reta aqui. E aí, ó, essa outra reta é a reta que a gente vai falar, que eu não fiz aqui, mas seria pode escrever da forma que você quiser, né? Mas que seria essa aqui, y é igual a menos 2, isolando o y, tá, gente? Pode escrever desse jeito que tá aqui, mas se eu isolar o y, vai ser 2x mais 1 dividido por 5. Então, essa reta é essa, e essa reta aqui é essa. E ela tem esse ponto, tá vendo? Esse ponto de intersecção, que é exatamente esse número aqui, ó. 3 e menos 1, tá aqui, ó. Tá? Então, esse ponto de intersecção aqui é o ponto que a gente... é o ponto que faz com que esse sistema seja possível e determinado, tá certo? E determinado. Então, eu errei aqui, ó, só na hora de copiar, eu errei aqui, esqueci de pôr o menos 1. É 3 e menos 1, tá? Se você olhar no livro, você vai entender. Eu quero que você entenda o seguinte... Quando você olhar para um gráfico que tiver duas retas que cruzam em um único ponto, o sistema vai ser possível e determinado. Então, um gráfico aonde eu tenha uma intersecção, um cruzamento entre duas retas, eu não preciso nem fazer cálculo. Se eu ver esse gráfico, eu já tenho que saber que duas retas é um sistema possível e determinado. E se eu não for pelo gráfico, eu tenho que resolver, encontrar o valor para classificar ele como sistema possível e determinado, tá bom?